A proposta da nova Constituição chilena sofre um sonoro não e com cerca de 62% a população rejeita a mudança nas leis do país. E agora, o que acontece com o Chile e por que essa Constituição foi rejeitada depois de ter amplo apoio popular em 2019? Liz Truss, também conhecida como a nova primeira-ministra do Reino Unido, assume o país numa missão assim extremamente difícil, com uma série de dificuldades internas e externas do país, relações exteriores, questão da Escócia, Irlanda, Rússia, Ucrânia, enfim. E eu diria para vocês que vai ser, com certeza, um dos governos mais difíceis do Reino Unido dos últimos anos. Quem é ela e quais são as suas propostas? E para finalizar, a questão do Nord Stream 1, que é hoje o principal gasoduto que abastece o continente europeu. A Rússia muda um pouco o discurso e depois de ter falado que era só um período de manutenção de 3 dias, falou que era um período indefinido, que ia ficar suspenso o gasoduto, e agora fala, só vai voltar a funcionar quando a União Europeia suspender as sanções que pratica aos russos. Ou seja, a União Europeia está sem gás natural. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Sou candidato a deputado estadual pelo estado de São Paulo e eu conto muito com o seu apoio. Para você conhecer um pouco mais minhas propostas, meus objetivos, eu sou um cara muito focado em educação, redução dos impostos, criação do emprego e transparência. Não uso fundo eleitoral pela imoralidade que é o fundo eleitoral hoje, tá? Acho que você concorda comigo que gastar 5,1 bilhões de reais para fazer campanha com o Santinho, enquanto o saneamento recebe pouco mais de 300 milhões, é uma imoralidade, tá? Mas enfim, eu quero que você então me siga, eu quero vencer essa eleição de maneira orgânica para ser o seu representante na LESP. Tamo junto, pessoal? Então, bora lá pro vídeo, tá? Links aqui na descrição para você conseguir me acompanhar de uma maneira mais efetiva. Tamo junto? Então bora lá, ó. Bom, como eu falei para vocês, a gente teve a derrota, né, da Constituição. Só rapidinho, né, para quem não sabe o que eu estou falando, em 2019 a gente teve manifestações no Chile por conta do aumento do preço na passagem, né? Toda vez que você mexe com transporte, isso gera bastante caos na economia. O Pinheira, que era o então presidente, um cara mais de centro-direita, um cara mais liberal, reprimiu as manifestações de maneira violenta, e aí a população, principalmente a população mais de esquerda, falou, tá vendo? Essa Constituição é aquela Constituição herdada lá de 81, da época do Pinochet, essa Constituição liberal que não garante direitos, olha os nossos aposentados, a Previdência, tudo tal. Então a população chilena, e até o Pinheira à época, mesmo sendo mais centro-direita, falou, poxa, se existe um clamor popular, a gente precisa mudar essa Constituição. E foi convocada uma constituinte, com participação de vários setores da sociedade, membros das comunidades indígenas, 50% homens, 50% mulheres, cotas para nichos sociais, e foi feito a Constituição. A Constituição ficou pronta e foi colocada para julgação, para voto popular, no dia de ontem. Eu já tinha previsto para vocês, mas também não preciso ser uma grande adivinho para saber, que a Constituição ela ia ser rejeitada. Até existia, né? Os indecisos vão mudar, enfim tal. Cara, acabou sendo 62% aproximadamente pelo rejeito e 38% pelo aprovo, né? Por quê que essa Constituição ela foi rejeitada pela população chilena? Eu diria para vocês que são alguns motivos principais, tá? Primeiro motivo, o Chile de hoje, com certeza, não é o Chile de 2019. O Chile é um país com altíssimo IDH, teve grande crescimento econômico, enfim. Existem desigualdades sociais marcantes, existe falta de serviço público adequado em saúde, educação superior, etc. Mas, cara, é um país que tem um IDH alto, uma qualidade de vida alta, excetuando, claro, para a população mais pobre, né? Enfim, eu sei, é chato, claro, é péssimo, tá? Mas essa é a verdade. Em 2019, até fazia um pouco de sentido para essa população, mesmo a classe média, que não tinha uma péssima qualidade de vida. Os caras merecem, né? Saúde, educação, transporte e tal, beleza. Então precisava de uma Constituição mais interventora, mais social-democrata. O contexto atual é completamente diferente. O Chile agora, passado o tempo de pandemia, o Gabriel Boric, que é o atual presidente, que coaduna mais com o que seria essa nova Constituição, também não vem tendo um bom governo, fuga de capitais, queda de popularidade e tal. Então, o Chile de hoje meio que repensou o que foi feito lá em 2019 e não aceitou essa Constituição. Essa Constituição, ela tinha muitas questões assim um pouco abstratas. Por exemplo, falava que o Estado chileno tinha que combater o aquecimento global. Tá, mas
como que isso vai ser feito? Vai tirar recurso da onde? De educação, saúde? Eu vou ter que pagar mais imposto para sustentar isso? Então tinha muitas coisas que não estavam claras. Era uma Constituição que dava muito poder para o Estado, muito poder para o Poder Executivo. E a população chilena, aparentemente, rejeitou essa proposta, né? Outra coisa bem marcante é a questão da plurinacionalidade. Não ficou muito claro exatamente para a população chilena como que isso ia funcionar. A gente tem no Chile hoje a etnia principal, né, os chilenos e tal, e você tem 11 etnias, 11 povos indígenas, que por essa nova Constituição iam ter muito mais autonomia para conseguir fazer suas próprias leis, desde que, claro, não fosse contra a Constituição chilena. Mas mesmo assim, segundo parte da população chilena, isso seria um incentivo para a separação territorial. Então poderiam formar, por exemplo, um incentivo à separação de territórios indígenas, alguns indígenas iam querer tomar territórios que pertenciam ao Estado chileno, e o segundo que foi provocado, né, que foi pensado por parte da sociedade chilena. Tá? Aliás, uma coisa que pegou bastante também foi a própria questão das fake news. Tá? As fake news elas circularam de maneira bastante intensa. Por exemplo, circulavam fake news falando que o Estado chileno, com essa nova Constituição, ia se apropriar da casa das pessoas de maneira involuntária e ia começar a pagar aluguel. Que os fazendeiros iam ser obrigados a dar suas terras para a população chilena, percebe? Para a população indígena, perdão. Então, algumas coisas foram criadas dentro do imaginário que era uma Constituição que aprovava o separatismo dos povos indígenas, o que não é verdade, né? Mas, enfim, a gente sabe que nessa pós-verdade, essas informações elas acabam circulando e acabam comovendo grande parte da opinião pública. A gente pode falar também, pessoal, da própria questão da galera que votou, né? A gente tem, por exemplo, na última eleição, o Gabriel Boric, ele foi eleito com 4,6 milhões de votos. Só nessa votação, o rejeito, ou seja, sou contra essa Constituição, teve 7,8 milhões de votos. Ou seja, o Gabriel Boric, que foi o presidente mais votado da história do Chile, não teve o número de votos, teve quase, sei lá, 60% do número de votos do que o rejeito. Essa votação, ela foi obrigatória. Mais de 80% da população chilena ela compareceu. Então ela teve a sua voz muito mais ouvida. Talvez as pessoas que, não vou votar, dane-se tal, agora que foram obrigadas, foram lá e se mostraram contra essa nova Constituição, tá? Outra questão também, a gente sabe, né, pessoal, que esse movimento cultural é muito forte. A gente teve, por exemplo, um grupo de artistas se manifestando, tirando a bandeira chilena do ânus, falar, tá vendo, ó, a gente está, nem posso falar essa palavra no YouTube, né, mas né, o Chile antigo, o Chile do Pinochet, o Chile, enfim, militar tal, e estamos dando luz ao novo Chile. Aí a população, né, mas como, pô, eu vou ter que me associar a isso aqui é o que está querendo a nova Constituição? Essa galera que está fazendo desrespeito à bandeira do Chile e tal? Enfim, e acabou indo para outro caminho, percebe? Então, não sei se esses grupos eles acham que isso comove a população, enfim, mas é claro que isso gera grande resistência por parte da população. Agora, o Gabriel Boric falou que aceita o resultado, que a população chilena não gostou daquela Constituição, e muito possivelmente vai ser convocada uma nova Constituinte, porque, de novo, não é que a população adora a Constituição do Pinochet, não, mas é que eles não querem essa Constituição que foi criada, extremamente interventora, um pouco mais autoritária e tal. Muito possivelmente algo no meio do caminho, algo como a Constituição mais parecida com a brasileira, sabe-se lá, galera, de verdade, né? Não sei. Mas vai ser convocada uma nova Constituição para fazer novas legislações para o Chile. Mas a população deu um claro recado. Está insatisfeito com os rumos que o país está tomando e está insatisfeito também com o Gabriel Boric. Tivemos hoje também a eleição da Liz Truss como a primeira-ministra do Reino Unido. Quem é ela, né? Uma figura, diria para vocês, polêmica, tá? Ela surge bem novinha, né? Claro, obviamente eu tô um surge novo, tá? Não é isso que eu quis dizer. Mas para a vida política bastante nova, fazendo militância na sua faculdade. Ela é filha de pais que são mais à esquerda, movimento mais à esquerda no Reino Unido. E ela começa manifestando contra o que foi a Margaret Thatcher, contra, inclusive, a própria questão do Reino Unido ter ali o uso, ou pelo menos abrigar, armas nucleares dos Estados Unidos. Então ela parecia uma militância muito mais à esquerda. Ela, inclusive, sempre criticou muito forte a questão da própria monarquia britânica, falando que era muito gasto, que ela era contra, a favor do livre mercado e por aí vai. Nesse caráter não tão à esquerda, né? Mas no caráter, assim, de ser menos a favor da soberania do Reino Unido e de criticar esse conservadorismo ligado ao Estado britânico, ela sempre teve essa militância um pouco mais à esquerda.
Quando ela se formou na faculdade, aí sim ela entrou, para surpresa dos seus pais, inclusive, para o Partido Conservador. Entrando no Partido Conservador, ela começou com algum tipo de militância ali também, em defesa do livre mercado, etc. Tal. Foi crescendo, tá? Na verdade, no meio do caminho, ela teve uma relação extraconjugal com um membro do parlamento. A gente sabe que dentro de uma sociedade, né, ainda mais, vamos ser sinceros, pessoal, sendo mulher nesse caso, nossa, olha o que ela fez, ela agiu de má fé, tal, enfim, isso abalou um pouco a sua popularidade, mas mesmo assim, ela conseguiu crescer um pouco no partido tempos depois, né? Ela se comportou, era recentemente como se fosse a chefe das relações exteriores do Reino Unido. Tanto que a Liz Truss, por exemplo, ela se reuniu uma série de vezes com Sergei Lavrov nesses últimos tempos. E, aliás, para a Rússia, péssimo que ela entre, hein? Ela tem uma retórica muito agressiva frente aos russos. Por exemplo, ela se reuniu com Sergei Lavrov, isso ano passado, né? Pouco antes da intervenção da Rússia na Ucrânia, e falou: olha, Sergei Lavrov, vocês estão fazendo aqui atividades que são ilegais, vocês estão se movimentando próximo da fronteira da Ucrânia, vocês vão querer interferir no território. Eu lembro que o Sergei Lavrov falou: imagina, a Rússia nunca vai interferir no território. Inclusive, até criticou os conhecimentos da Liz Truss sobre o assunto. Será que ela manja de geografia? Acho que você não manja de geografia, hein? Tá falando que eu tô fazendo intervenção na Ucrânia? Eu tô aqui dentro dos meus limites. Então ela tem uma postura bastante agressiva frente à Rússia. Ela sempre apoiou, por exemplo, que militares britânicos fossem mandados para a Ucrânia. Ela defendeu o maior número de armas sendo mandados também para a Ucrânia, em defesa do território ucraniano, e falou, inclusive, que não tem medo. Tá? Liz Truss falou: não tenho medo de usar armas nucleares para defender o meu território. Ou seja, ela era contra a arma nuclear, agora, né, aparentemente será um pouco mais favorável à questão. Aliás, sendo sincero, ela é um pouco controversa, ou ela mudou muito de opinião ao longo da sua vida política. Por exemplo, antes ela criticava Margaret Thatcher. Hoje, por exemplo, o partido a chama, olha, ela é a Thatcher lá, pela defesa do livre mercado. Ela, por exemplo, uma das propostas que ela tem é a questão da redução dos impostos para amenizar um pouco a inflação, tá? Só que ela fala que, não quero ser comparada com a Margaret Thatcher. Isso é muito sexista. Ela é só a terceira primeira-ministra da história, né? Margaret Thatcher, depois a Theresa May, todas do Partido Conservador, né? E agora a Liz Truss, tá bom? Então, quais vão ser os desafios que ela vai encontrar sendo primeira-ministra? Como ela disse, ela quer reduzir os impostos para controlar a inflação, mas a inflação está vindo no aumento do preço da energia, a inflação está vindo no aumento do preço dos alimentos, desabastecimento do Reino Unido, as consequências do próprio Brexit. O Brexit foi outra coisa que ela mudou. Ela era contrária ao Brexit. Quando ela viu que o Brexit ganhou, ela mudou de posição, e aí virou favorável à saída do Reino Unido da União Europeia. Então ela vai ter que dar conta de um país que está passando por uma gravíssima inflação, uma redução do poder de consumo, o disparada do preço da energia, ao mesmo tempo que ela promove uma queda dos impostos. Será que ela vai conseguir? Vamos ver. Em relação à política externa, tem esse conflito com a Rússia, como eu falei para vocês, e o próprio Reino Unido com uma dificuldade muito grande. No sistema de saúde, o sistema de saúde do Reino Unido, ele é gratuito, né, para a população, como se fosse um SUS, mas ele está extremamente sobrecarregado. Isso porque daqui a pouco vai chegar o inverno, época aí de aumento de gripes, resfriados, né, e doenças infecto-contagiosas. E ela está lidando também com um problema muito grave, que é a Escócia está preparando um plebiscito para 2023, para saber se agora finalmente sai do Reino Unido, e dentro da Irlanda do Norte ganhou o Sinn Féin, que é como se fosse uma liderança favorável à saída da Irlanda do Norte, do Ulster, do Reino Unido e à reunificação das Irlandas. Ou seja, vai ter que conviver ainda com uma possibilidade de separação da Escócia e da Irlanda do Norte frente ao Reino Unido. Ou seja, é um governo cheio de desafios. Será que a Liz Truss vai mandar bem no seu governo? Deixa nos comentários. E para finalizar, último assunto, não menos importante, que é a questão do Nord Stream, o gasoduto. O principal gasoduto que hoje abastece a Europa. Inicialmente a Rússia falou que ia fechar o gasoduto por 3 dias, visto que precisava fazer manutenção, enfim. Depois falou que a manutenção era um pouco mais séria e que as sanções que a União Europeia estava aplicando à Rússia impediam a manutenção mais efetiva dos outros motores para fazer esse abastecimento do gasoduto. Bom, então ficou por maneira indefinida quando que ia voltar. Hoje, a Rússia anunciou que, na verdade, não é de maneira indefinida. Eles têm uma definição. Eles só podem fazer o Nord Stream funcionar de novo quando a União Europeia levantar suas sanções, acabar com as sanções. Porque alega que a Rússia hoje não consegue dar conta de fazer a manutenção de todos
os motores e por aí vai. Então precisa de ajuda de países que pertencem ao bloco, que pertencem à Europa, que consigam fazer essa manutenção. E eles têm que levantar, que acabar com as sanções. Só com a notícia que rolou, a gente já teve um aumento de 30% do preço do gás. Fora todo o aumento do preço do gás que teve nos últimos anos, né, nos últimos meses aí. A ideia é que já superou 400% o preço da energia. Então, nesse momento, a gente tem a União Europeia extremamente preocupada, a Alemanha já está no nível 2 de insegurança energética, possivelmente vai chegar no nível 3, a Noruega está aumentando ali a sua exportação de gás, mas não consegue abastecer a Europa como um todo, e como eu disse para vocês, o inverno já está chegando na União Europeia. Será que eles vão conseguir sobreviver sem o gás russo? E é o que eu sempre falo. Quem vai cansar primeiro das sanções? A Rússia, que vem sim sendo punida economicamente, ou a União Europeia, sem gás, com inflação, com aumento da popularidade de movimentos nacionalistas, anti-conflito, anti-apoiar a Ucrânia? O que vocês pensam? No Reino Unido, a Liz Truss tem uma retórica ainda mais agressiva. É um pouco diferente. Mas na Itália a situação não foi assim. A Meloni, né, possivelmente vai ganhar como primeira-ministra. Na França, Marine Le Pen aumentou sua popularidade também, contrária às sanções à Ucrânia. Então, um momento bastante tenso da geopolítica europeia. O que será que vai acontecer, hein, pessoal? Se vocês curtiram o vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.